Muito bom a presença de vocês aqui. Obrigado por terem tido a disposição aí de estar aqui nesse momento com a gente. Ok. Não, mas não tem ninguém. Tá sim, tá um pouco baixo. Ah, tá ok. Boa tarde, beleza. pessoal. Então tá bom. Eu não tinha ouvido o que você tinha comentado. Tá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, vamos aguardar só o pessoal chegar mais um pouquinho e aí a gente já começa, tá bom? Tá ok. Bom, pessoal, eu acho que agora já é 4 aí, né? 4 horas em ponto, então vamos dar início aí ao nosso terceiro webinar. O tema nosso de hoje é a IoT, qual a melhor tecnologia? E hoje quem vai falar aí com vocês, quem vai estar aí conversando um pouquinho, contando um pouquinho para a gente sobre essa diversidade tão grande aí e esse universo tão maravilhoso que é a internet das coisas, cheia de segmentos para poderem trabalhar, e a Pixel hoje atuando no segmento de automação residencial, né? Vai ser o Júnior, nosso gerente de produtos, que é responsável aí pela concepção da ideia dos nossos produtos, por toda a tecnologia que é aplicada aí neles, o desenvolvimento, toda essa parte que envolve mesmo a gente estar disponibilizando para o mercado essa tecnologia nacional e que a longo prazo vai mudar muito a forma como as pessoas se relacionam com as suas casas, com os seus ambientes e espaços. Então, Júnior, vou abrir a palavra aí para você começar. Fique à vontade, qualquer coisa que precisar, chame aqui. Pessoal, todo mundo está ouvindo a gente bem? Tá tudo certo? Sim, tranquilo. Maravilha. Beleza, então. Então, Júnior, agora Beleza. É com você. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um segundo. Samuel encheu minha bola demais, não é isso tudo não, viu? Vamos lá. Só preciso de uma confirmação aí se tá ok a tela, tá tudo. Tá tudo certo aqui. O pessoal também tá vendo aí a tela, tá tudo. Tá ok, a Pixel piscando. O logo da Pixel piscando. Não tem pisca não, era para ser estático mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui. Como o Samuel já me apresentou, eu sou o José Carlos, tenho 29 anos, sou casado, tenho 2 filhos e estou na Pixel faz 2 anos e meio. Atualmente eu estou aí responsável pela gerência de produtos e também faço parte da gerência do setor de pesquisa e desenvolvimento. E fui convidado aí para participar desse webinar
Confesso que eu estou um pouco nervoso. É a primeira vez que eu faço esse tipo de apresentação, né? Então, já peço desculpa aí para vocês se eu falhar alguma coisa aqui, e a compreensão também. Esse assunto que eu fui convidado a conversar com vocês é um assunto muito abrangente, sabe? Então, eu pensei aqui de maneira resumida, né? Para tratar com todos aí. Internet das coisas. Qual que é a melhor tecnologia para se utilizar? Por se tratar de um assunto muito abrangente, muito grande, sabe? Se pegar muitas vertentes aí, eu separei ele em 3 tópicos para a gente conversar aqui. E fica aberto para vocês aí também me interromper, tá? A qualquer momento. Se tiver qualquer dúvida sobre alguma coisa que eu falei, ou se eu fui interpretado errado aí, você pode me interromper a qualquer momento. Esses 3 tópicos eu separei de que forma? Primeiro, fazer uma introdução, né? O que é a internet das coisas. Eu acredito que, pelo menos uma vez ou outra, a gente já ouviu falar sobre esse assunto. Depois eu vou falar mais específico sobre as tecnologias de rede, tanto com fio, tanto sem fio, tá? Depois eu vou fazer uma conclusão, uma opinião minha, pessoal, né? Sobre o que eu acho dessas tecnologias e quais são as soluções que vão aderir no mercado e produto. Vamos lá. O que é a internet das coisas, né? A internet das coisas são os dispositivos, vários dispositivos, né, comunicando entre si. Dispositivos ou coisas, né? O que seria isso? Seria uma tradução do meio físico nosso, né, de sensores de temperatura, coletando a temperatura ambiente, traduzindo esse meio físico em dados. Como assim? Por exemplo, provavelmente você está com um celular ou um notebook aí ligado numa tomada. Essa tomada, hoje em dia, não tem leitura nenhuma. Seria fazer essa tomada sua, certo? Identificar se tem algo ou não conectado nela, medir se o que está conectado nela está puxando corrente, se está ligado ou não. Inclusive, até um pouco mais a fundo, saber se é um carregador de celular, saber se o carregador de celular está carregando o celular ou não. Então, a gente pode ir dividindo em camadas para até chegar numa possível informação e essa informação servir de alguma utilidade para um usuário. E de como é que é feito isso, né? Os dados em si são interpretados, né? Essa interpretação, ela é mandada, na verdade, antes da interpretação, os dados são enviados para uma nuvem, para um servidor, para um database, né? Coletados e colecionados lá em cima. E com essa coleção, ele gera uma informação, né? E essa informação que é o bem mais precioso aí de internet das coisas. Porque o core está justamente aí. É você, através dessa informação, a gente tomar alguma decisão ou recursos, diminuição de otimizar recursos financeiros, gerenciar melhor a energia gasta, ecologicamente, né? Consumir menos energia. Mas a tradução é coletar informações no meio físico, tá? E para isso, para explicar um pouco melhor, eu dividi esse assunto em vertentes, né? Quais são as vertentes de internet das coisas? Na verdade, existem algumas, eu separei na minha opinião, as que são mais relevantes, né? Mas, se caso queira conversar de outra, aí você pode me chamar aí no final do vídeo e a gente bate um papo sobre outra vertente. Quais são as vertentes que eu separei aqui? Vamos lá. Essas aqui são as verticais aí de internet das coisas. Smart City, Smart Transport, Building, Smart Energy, Indústria, Saúde e Agricultura. As que eu separei aqui foi as 3 primeiras, são as Smart Cities, o transporte comunitário, né? E Smart Building, mais focado em automação residencial, tá? Então vamos começar aí pela Smart City. Cidades inteligentes, né? A tradução dela aí. Cidades inteligentes. Vou dar um exemplo de tráfego de veículos, né?
Então, o que a gente consegue fazer com uma cidade inteligente? Existe já um sistema desse instalado em Barcelona. É um sistema implementado nas vias públicas, que através de sensores instalados no asfalto, ele consegue disponibilizar, né, indicar aonde são os possíveis lugares de vagas. Para que serve isso, possíveis lugares de vagas, né? Ele consegue identificar para o motorista que está procurando alguma vaga ali, aonde ele deve estacionar. Qual é o impacto nisso, de maneira geral? A gente consegue diminuir o trânsito, né, o tráfego de carros ali, que estão circulando aí até você achar uma vaga, e com isso, esse impacto também diminui os gases poluentes. Ah, mas diminuiu o trânsito procurando vaga, nem é tanto. Olha, é assim, Santa Rita, que é uma cidade pequena, se a gente precisa ir no banco para estacionar o carro, a gente não consegue achar vaga porque está lotado de gente ali. Então você pega uma cidade grande aí, para exemplificar isso tudo, você vê que o negócio é escalável sim. O segundo tópico que eu abordei aqui, a segunda vertente, né, que é uma coisa que está em alta em todo mundo, são os carros autônomos, né? Os veículos autônomos, como é que eles funcionam, como é que eles operam? São câmeras e sensores radares instalados no carro. Esses sensores e câmeras, eles funcionam como olhos, os próprios olhos do carro, né? E da mesma maneira que eu falei o conceito de internet das coisas, esses sensores, eles mandam as informações para uma central, para a própria central do carro ali. Essas informações, elas são traduzidas e a tradução, ela gera uma ação em cima do próprio veículo, né? E essa ação é o quê? Pode mandar o carro frear, pode mandar o carro acelerar, pode mandar, vai um pouco para a esquerda, consegue corrigir a direção do carro ali. Então, o conceito de internet das coisas, a estrutura dela, basicamente é a mesma para todas essas vertentes, né? Dados, coleta os dados do meio físico, envia para uma central, uma plataforma, traduz e toma uma ação em cima dessas informações. Então, até para a próxima vertente que a gente vai falar aqui, é basicamente a mesma estrutura. A próxima vertente que a gente vai falar é um assunto que a Pixel quase não conhece, né? Que é automação residencial. É algo que a gente está aí apostando no mercado, em produtos. Automação residencial, eu acho que de forma escalada, acho que é uma coisa que vai impactar muito no dia a dia de todo mundo, sabe? E hoje só não está tão disseminada devido ainda, acredito eu, em cima de custo e acessibilidade. Porque cada vez mais, se a gente fosse comparar, né, um sistema de automação em 2008, em uma casa, se a gente fosse fazer um orçamento aí de 2008, uma mansão, ficaria em R$ 130.000 essa automação, o cara teria que quebrar a casa inteira da pessoa, né? E sendo que hoje, uma automação dessa de R$ 130.000, a gente consegue implementar a mesma automação sem quebrar nada, tudo sem fio, com R$ 30.000. Então a gente está vendo aí uma acessibilidade de custo cada vez maior nesse ponto, sabe? Eu coloquei na apresentação um videozinho nosso da Pixel, né? Utilizando os nossos dispositivos para entender aí por que esse conceito de automação residencial seguindo a mesma estrutura que eu disse anteriormente, né? Então você vê, são sensores, né, captando informações do meio físico e tomando ações em cima do dia a dia da pessoa que está usando esse sistema de automação residencial. E quais são os benefícios disso tudo, dessa vertente de automação residencial? A gente consegue uma economia aí de energia quando uma lâmpada está acesa desnecessariamente. A gente consegue uma segurança maior de como está o nosso ambiente físico da casa, de quando a gente não está lá presente fisicamente, né? Você sai para viajar aí, você sempre fica receoso, né? Principalmente quando você tem uma mulher em casa, se você desligou o gás, ele vai ficar uma semana inteira fora de casa, você desligou o gás.
Como é que está em casa? Tem presença ou não tem? Sabe? Então, com automações, a gente traz um pouco mais dessa segurança, né? E além da comodidade, né? De você interagir com lâmpadas em iluminação todo em tempo real. Então, isso aí é cada vez mais presente na vida das pessoas. E eu vejo, quando a gente fala de IoT, né? Para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é automação residencial. Então, por isso que eu falando, não só porque a Pixel trabalha com isso, mas é porque é um assunto que, particularmente, eu sou apaixonado, sabe? E esse mundo está cada vez mais crescente, né? Você vê grandes empresas aí apostando muito firme em cima disso, que a Google, né? Com o Google Home, com o assistente de voz, e a Amazon com a Alexa, para aproximar cada vez mais, né? A massa das pessoas com essa tecnologia de automação residencial. Mais uma vez, né? Eu acho que, olha, desculpe aí se eu estou falando muito rápido, pode me dar uns feedbacks, tá? Eu vou mais pausadamente. Vamos lá. Qual que é o próximo tópico aqui? Tecnologias de rede. Eu separei aqui, dentro de tecnologias de rede, em dois pontos. Redes com fio e redes sem fio. Nossa, mas existe ainda essa questão, essa vertente de rede com fio, ela é muito utilizada? É muito utilizada ainda. Por quê? Basicamente, cara, quando a gente fala de internet das coisas, o primeiro nome é internet. Internet é tudo conectado. E hoje a internet só existe porque a gente tem fio ligado nela. Fiz uma pesquisa aqui, a gente tem cerca de 800 mil quilômetros de cabo de fibra ótica espalhado pelos continentes, oceanos aí. Então, é através desses cabos que hoje é possível trafegar a quantidade de dados que é trafegado pelo mundo aí. E eu pus essa imagenzinha aí, comparando a comunicação de satélite com a comunicação de cabo, sabe? Aí fala aqui, ó. A fibra ótica consegue transmitir equivalente ao que cabe em 102 DVDs em 1 segundo. Já o satélite consegue enviar o conteúdo em um DVD no mesmo período. Então você vê que o cabo ainda é predominante em questões de velocidade e tamanho de pacotes de dados, né? Então ainda existe sim essa tecnologia de cabo e ela não vai acabar, sabe? Ela vai ficar existente aí por muito tempo, porque ainda é a tecnologia que nos permite, né, esse alto índice de tráfego de dados. Mas quando a gente fala de internet das coisas, a gente precisa antes, né, falar um pouco de internet, e a gente só tem essa infraestrutura de rede de internet devido ao cabo, né? Então eu não posso deixar de falar dele aí, tá bom? O próximo tópico que a gente vai falar aqui já entra aí, né, sobre um assunto principal que a gente vai discutir, que é as comunicações de rede sem fio, e a gente vai falar aí quais, né, são os melhores para possíveis soluções. Aqui. Tecnologias de rede sem fio. Acho que quem viu a apresentação do Cláudio uma vez aí, ele usou basicamente esse mesmo conceito, que é um conceito, né, bem disseminado também, mas para quem não conhece, eu vou estar explicando um por um aí. Redes WAN. O que seria isso? Redes WAN, a própria palavra WAN significa Wide Area Network. Então, são para redes extensas, né? Redes extensas, só que pacotes muito pequenos. Porque quanto maior a distância entre dois pontos, dois dispositivos, né? Quando a gente fala de internet das coisas, são dois dispositivos conectando entre si, né? Então, a gente está falando de pacotes pequenos de transmissão, e nesse caso o WAN são longas distâncias. A gente está falando aí entre tecnologias LoRa, Sigfox e NB-IoT.
As distâncias que essas tecnologias que conseguem alcançar podem ser de até 12 quilômetros entre um ponto e outro. Então, a gente consegue aí facilmente cobrir uma cidade inteira com essas tecnologias, com baixo consumo de energia, né? E fazendo a comunicação entre dispositivos. Mas o que tem nessas redes WAN? Por que elas conseguem alcançar essa longa distância? O que acontece? Essa rede WAN, ela necessariamente precisa de uma infraestrutura muito grande. É a mesma infraestrutura, basicamente, de telefonia celular, entendeu? Então, ela precisa de uma torre de transmissão muito potente, ela precisa de uma operadora controlando essa rede por trás, né, para gerenciar esses pacotes de dados aí que são transmitidos de dispositivo a dispositivo, garantindo que ele alcance essa distância toda. Então, como tem uma operadora controlando essas redes WAN, então existe uma tarifação. Então, logicamente, quando você utiliza uma dessas tecnologias, LoRa, Sigfox, NB-IoT, você vai ser tarifado em cima de pacotes de dados transmitidos na sua rede. Cada uma dessas tecnologias existe um mercado, um modelo de negócio diferente entre elas, sabe? NB-IoT, ela vai ser vinculada junto com os operadores de telefone, né? Então você vai usar um chip de celular para fazer essa comunicação e é basicamente pura internet. Então você vai ter um chip de telefone só para usar a internet, né? Lógico, como vocês podem ver aí, são pacotes de dados muito pequenos. Sempre que falo de internet das coisas, são pacotes de dados muito pequenos, transmitindo em alto volume. O NB-IoT, então a gente vai usar a mesma infraestrutura de operadoras, né? Então a Oi, a TIM, não vai precisar fazer muita coisa na estrutura que ela tem para se adaptar a essa tecnologia NB-IoT. Então, o dispositivo que vai estar lá na ponta, seja ele um rastreador pessoal ou veicular, que tem um chip de NB-IoT, ele vai fazer a comunicação com a plataforma, né, mandando os dados através de uma infraestrutura já existente por uma dessas operadoras, seja TIM, Oi ou Vivo, né? O LoRa, aqui no Brasil, quem está gerenciando essa infraestrutura é a American Tower. Ela já está presente aí, já está com trabalho no Brasil faz algum tempo, né? Ela já tem um modelo de negócio, já tem alguns produtos, alguns cases aí em operação, em rastreamento veicular em cidades. E é interessante falar sobre essa tecnologia LoRa, não só ela, né? Principalmente ela e o Sigfox, que as duas elas usam o espalhamento espectral na sua transmissão. O que isso é benefício para esse rastreamento veicular? Acontece que muitos roubos de veículos, né, principalmente de carga, eles utilizam um aparelho, né, que ele polui a comunicação entre o rastreador e a central, e essa poluição quebra o sinal, os caras vão lá, roubam a carga, porque cortou o sinal, não sabe onde está, rouba o caminhão, rouba a carga e vai embora. Com a tecnologia LoRa e Sigfox, isso já não é possível. Como eles usam o espalhamento espectral, esse equipamento que faz essa poluição, ele não consegue fazer essa poluição em todos os espectros de frequência. Então, essas duas tecnologias estão sendo bem disseminadas nessas vertentes aí de rastreamento de veículos, tá? A próxima tecnologia sem fio que eu vou falar aqui, né, é a tecnologia LAN. A tecnologia LAN já é uma tecnologia menor. Em que sentido? Ela, o próprio nome diz, né, Local Area Network, LAN. Então, são tecnologias, entre aspas, privadas, né, são redes privadas que cada solução cria a sua usando a mesma estrutura. Meio físico, né, mundo físico, sensores, atuadores coletando. Próximo é central ou plataforma, gerenciamento, banco de dados, depois a última camada, informação alimentada em tomadas de ações, né?
eu estou citando aqui alguns exemplos de redes LAN, né? É o Z-Wave, o Zigbee, Thread e 6LoWPAN. Essas tecnologias aí, comparada com a WAN, elas não precisam, eu já falei, né? Não precisam de uma infraestrutura muito grande. Então, isso acaba barateando, né, a implantação dessas tecnologias em soluções. Elas não são cobradas tarifas em cima dela, porque você não usa infraestrutura de uma operadora, então você não é cobrado por isso, né? E elas também, você pode criar redes próprias. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo do Zigbee, que é o que a gente usa na nossa solução, né? A gente tem um gateway. Esse gateway está comunicado, né? Está comunicando com a internet, certo? E tem um módulo Zigbee fazendo a comunicação com os devices, mandando essas informações para a internet. Esse sistema inteiro é uma rede LAN, né? Uma rede local que eu criei ali para uma aplicação específica para traduzir as informações dos sensores e atuadores para a internet. E hoje são possíveis fazer essa tradução aí com esses exemplos. Na verdade, existem outras tecnologias, mas essas aí são as mais difundidas no mercado, tá? Z-Wave, Zigbee, Thread. Por que eu não coloquei o Wi-Fi aí? Eu vou falar aí no próximo tópico, tá? Rede PAN. O que é isso? A rede PAN é uma infraestrutura menor que a rede LAN. Por quê? A rede LAN, ainda a gente consegue ter uma distância relativamente grande entre dispositivo e borda, sabe? Um dispositivo e borda. Nem um dispositivo e outro, não. Um dispositivo e borda, que seria onde a borda é quem faz a comunicação do dispositivo para a internet. Então, se a gente pegar aí o Thread ou o Zigbee, a gente consegue ter dispositivos aí que chegam até 2 km, 1 km de transmissão, sabe? Então, é relativamente uma distância muito boa. Rede PAN é uma rede local area network também, né? Tipo, você poderia encaixar, mas ela é uma par disso, por quê? Porque ela precisa de uma proximidade muito grande, né? Você pega o NFC, ele tem que estar com centímetros de distância para poder fazer essa taxa de transmissão. O Bluetooth também. Você consegue ir até metros só para fazer essa rede entre dispositivo e borda. Então, eu coloquei ela à parte aí para a gente falar dessa forma, sabe? Então, é uma rede específica com uma distância muito pequena. Principais protocolos, né? Quais são os protocolos mais utilizados aí? Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth e Z-Wave. Então, são os protocolos mais disseminados no mercado aí, quando a gente se fala de internet das coisas, sabe? Existem todos os outros que eu falei nos slides anteriores, mas esses aí são os mais usados atualmente pelo mercado. O Wi-Fi, eu coloquei ele em primeiro lugar, sabe? Ele, acho que na minha opinião, foi a tecnologia que acabou trazendo a possibilidade de internet das coisas ser uma realidade mais próxima, mais rápida de todo mundo, sabe? É um protocolo já disseminado há muito tempo, eu nem sei quanto tempo faz que existe o Wi-Fi, mas é um protocolo muito antigo já, né? Bem disseminado no mundo inteiro. E foi através do Wi-Fi que a internet das coisas foi ganhando força, né, no mercado. Só que o Wi-Fi ele não foi feito para um volume de acesso muito grande, né? Porque o Wi-Fi, a borda do Wi-Fi é o seu roteador, o roteador residencial, né? Então você, apesar de ter uma banda muito grande, ele não é capaz de processar muitos acessos simultâneos. E quando a gente fala de coisas, né, internet das coisas, a gente está falando de volume de conexões absurdos, né? Então, a gente não consegue fazer o protocolo Wi-Fi suportar essas quantidades de conexões.
Hoje já existem roteadores, né, com parrudos para esse tipo de aplicações, mas de acordo com que as coisas vão escalando, cada dia que se passa a gente vê que as grandes empresas, né, vão adotando outras tecnologias de comunicação a não ser ao invés do Wi-Fi. Né? Zigbee, deixa eu falar mais um ponto importante do Wi-Fi. Wi-Fi, para captar informações do meio físico, né, através de sensores, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um sensor de temperatura. O sensor de temperatura, quando a gente vai fazer mensurar a temperatura para automação residencial, a gente quer colocar ele num lugar ali, que ele fique bonito, né, e que eu não precisa mexer nele por um ano, no mínimo, né. Então, só que para isso, eu preciso que o consumo de bateria daquele dispositivo seja relativamente bom, né? E o Wi-Fi não consegue trazer essa característica para um produto desse. Porque uma vez que o Wi-Fi foi instalado, por essa alta taxa de banda, ele tem nativamente um alto consumo de energia. Então a gente não consegue fazer dispositivos low power com módulos Wi-Fi atualmente, entendeu? E essa é uma característica que o Zigbee, o Bluetooth e o Z-Wave já tem, né? Então, através desses outros 3 protocolos, a gente já consegue fazer essa conexão entre dispositivos e essa conexão entre dispositivos, ela ser de baixo consumo de energia. Porque você pensa no sensor de temperatura e umidade de novo. Eu mando um dado a cada minuto ou uma vez por dia para fazer a leitura daquele ambiente, a temperatura daquele ambiente. O resto do tempo que eu não estou transmitindo, o dispositivo fica dormindo. Nesse momento de sleep do dispositivo, o consumo dele é quase zero, é quase nulo. É o que faz o dispositivo ser low power, sabe? Já o Wi-Fi, eu consigo fazer isso? Consegue. Mas quando o dispositivo está dormindo, o consumo dele ainda está muito elevado. Então, você pega aí comparativo aí entre essas 3 tecnologias e o Wi-Fi, que duraria 3 anos de bateria nessas 3 tecnologias, com o mesmo dispositivo, com a mesma aplicação entre eles, comparado com o Wi-Fi, a gente está falando que o que duraria 3 meses para esses 3, para o Wi-Fi duraria aí em torno de 2 meses, 1 mês de bateria. Então, a gente está falando de diferenças muito grandes, né? Mas ainda é um protocolo muito utilizado aí na internet das coisas. Qual que é a diferença entre eles aí? O Zigbee, Bluetooth e Z-Wave. O Zigbee, ele tem uma taxa de comunicação muito boa, né? De pacote de dados, ele tem 250K de velocidade por segundo. A gente consegue ramificar em nós aí cerca de 66 mil dispositivos numa rede só, tá? Então você pensa numa aplicação em onde você tem 66 mil coisas conectadas entre si, mandando para uma borda, essa borda transmitindo para a internet. Então a gente consegue fazer isso através do protocolo Zigbee. E só que nesses 2 casos, entre Zigbee e Z-Wave, a gente precisa de uma borda, a gente precisa de um hub. O Bluetooth já não precisa, porque ele já conecta direto com o seu celular, ele conecta direto com com algum dispositivo que tenha Bluetooth. Mas, na verdade, ele acaba tendo que, indiretamente, ter uma conexão para traduzir o Bluetooth para a internet. No caso do Zigbee e do Z-Wave, ele faz essa conexão através de um hub que converte todos os protocolos Zigbee para a internet. No Bluetooth, a gente pode usar até o próprio celular para fazer isso, que esse protocolo já inclui embutido no celular. No Zigbee e no Z-Wave, a comunicação entre dispositivos, ela é feita de que forma? Eu tenho 2 devices. Esses 2 devices estão comunicando o tempo todo. A borda está em cima. O gateway está em cima, o hub está em cima.
Se o segundo device está muito distante fisicamente da borda, ele manda todas as informações para o segundo device, esse segundo device transmitindo, roteando as informações do segundo para a borda. Isso é chamado de rede mesh. E com essa rede mesh, possibilita que eu crie uma estrutura, uma infraestrutura muito grande, sem sobrecarregar um ponto só, ou propriamente o próprio gateway. Então, dentro das tecnologias que a gente está falando aí, quando a gente tem uma demanda muito grande de conexões, de pontos conectados, uma área pequena, ou uma área grande, a topologia mesh é mais indicada por essa questão, né? Para ela conseguir fazer esse roteamento automático aí para que a informação chegue até a borda e a borda transmita essa informação para a internet. O que a gente consegue ganhar como vantagem aí, comparando essas tecnologias, né? É que, assim, não existe uma solução que seja ideal para todas as aplicações. Se a gente for, por exemplo, fazer uma implementação numa fazenda, né? Para fazer essa fazenda precisa saber a temperatura e a umidade do solo para saber se ela precisa fazer irrigação ou não. Vamos pegar essa solução. Primeira coisa, que o campo da fazenda é muito grande. Então, provavelmente, onde está a casa, onde está o ponto de conexão de internet ali, esteja muito afastado da onde está realmente a plantação, onde o cara quer medir a umidade do solo. A rede LAN não conseguiria fazer isso funcionar. Se conseguisse fazer isso funcionar, poderia até conseguir, tá? Não estou falando que não é possível. Mas ela estaria trabalhando no limite da própria tecnologia. Então, para esse tipo de aplicação, uma rede WAN, né, um Wide Area Network, seria mais indicada, porque a gente consegue alcançar uma área muito maior. Só que, por outro lado, o cara teria que usar uma infraestrutura provida por operadoras, tudo aquilo mais que eu já expliquei anteriormente. Agora, se a gente tem uma aplicação menor, né, vamos supor, eu quero automatizar um quarteirão, todos os postes. Você pode sim criar uma LAN, né? Você pode criar usando SixLoWPAN ou Zigbee. Você pode conectar todos os postes numa rede mesh e esses postes comunicar com o nosso hub, né, com o hub, enviando as informações para o Zigbee. Então, através dessas possíveis soluções, a gente vê que cada caso é um caso diferente, né? Então, primeiro, o que é o ideal para falar assim, qual é a melhor tecnologia para a internet das coisas? Depende. Qual que é a solução, qual que é a aplicação que você quer usar? Primeiro, a gente precisa entender qual é a aplicação, entender as limitações dessa aplicação e, através das limitações, a gente escolher qual é a melhor tecnologia para a gente utilizar dentro desse meio que foi proposto. Vendo tudo isso que eu apresentei para vocês aí, né, todas as informações de tecnologias de rede, na minha opinião pessoal, trabalhando com isso há um tempo já, não existe um remédio que cure todas as dores nesse meio tecnológico, sabe? A gente precisa remediar um pouquinho de cada até chegar na melhor solução. Eu dei um exemplo aí, ó, eu desenhei um fluxozinho meio feio, mas acho que vai dar para entender aí. Onde a gente tem a internet, tá? Internet, que seria a borda lá em cima, né? E os dispositivos, são dois extremos. Traduzindo, é o meio físico com o meio virtual, espalhado pelo mundo, tá? E eu coloquei aqui, né?
O ideal é sempre ter uma solução mista, onde com uma infraestrutura mais flexível, né, uma infraestrutura mais flexível, a gente consiga atingir desde a internet até a comunicação com dispositivos. O que seria isso? Por exemplo, aí, eu peguei tecnologias que eu citei anteriormente, né, para esboçar o que eu quero dizer. A gente tem um gateway, esse cara aqui é o hub, né, a borda da comunicação, ele que faz a tradução entre as duas linguagens, né, entre o meio físico com a internet. E eu tenho aqui os dispositivos. O que seriam os dispositivos? Vamos pegar o exemplo que eu dei lá no começo, a sua tomada aí, que está medindo o consumo, sabendo se você está carregando o celular ou não, se ela está ligada necessariamente ou desnecessariamente, ela vai comunicar com a internet de que maneira? Ela pode comunicar via Zigbee, então eu tenho a comunicação Zigbee aqui acontecendo. Essa comunicação Zigbee vai para o gateway, e o gateway traduz isso e transmite isso para a internet através de uma rede LAN, ou seja, um cabo de rede desses convencionais que a gente usa no próprio notebook. Beleza, mas e se a rede LAN não parar de funcionar? Se o meu cabo de rede se conectar? O que seria o ideal para uma solução? A gente ter uma redundância, a gente fazer uma infraestrutura mista. Se caso o cabo de rede não funcionar, a gente pode utilizar um módulo, por exemplo, você tem um exemplo do módulo NB-IoT, que ao invés de usar a porta de rede LAN, eu utilizo um módulo NB para transmitir essas informações para a internet. As informações aqui na internet seriam as mesmas desses dois protocolos. Por que eu consigo transmitir usando esses dois módulos aí, porta LAN e NB-IoT? Porque o tráfego de dados que eu estou utilizando nesse exemplo, os pacotes são muito pequenos. Então, eles cabem tanto dentro do NB quanto da porta LAN. Então, por isso que é importantíssimo entender qual é a aplicação que você está oferecendo, que você quer usar, porque é a aplicação que vai demandar qual é a melhor tecnologia. Aí, por exemplo, aqui na borda, né, um pouquinho antes da borda, a comunicação mais baixo nível, eu tenho a rede Zigbee e a Bluetooth. Os dispositivos, eles podem comunicar tanto via Zigbee, né, quanto via Bluetooth. O Zigbee, quando eu preciso de uma distância um pouco maior, e o Bluetooth, quando eu preciso de uma distância um pouco menor, mas com uma taxa um pouco maior que o Zigbee. Então, eu tenho uma redundância aqui de tecnologias que servem para os mesmos fins. Então, a minha conclusão final desse aspecto de escolha de melhor tecnologia é: entenda a primeira aplicação, depois dessa aplicação feita, monte uma estrutura, né? Essa estrutura, a gente pode montar uma estrutura única, que seria, no caso do nosso gateway aqui, seria internet, porta LAN, gateway Zigbee e dispositivos. E o ideal é você montar uma redundância para essa estrutura única, caso algo dê errado, caso algo perca a comunicação e você não fique sem esses dados. E nesse caso aqui, a gente pode usar a mesma comunicação, o mesmo fluxo com módulos NB-IoT e módulos Bluetooth para fazer essa comunicação com os dispositivos. Cheguei aqui no fim da minha apresentação. Eu espero que eu tenha sido claro para todos aí sobre essas tecnologias que eu citei aqui. Mais uma vez, foi a minha primeira apresentação desse tipo, então eu não tenho muita experiência, então a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que eu tentei ser o mais objetivo possível aqui, e abro para vocês aí, para quem tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, se a gente quer bater um papo, ou se quer meu contato para mandar algum e-mail. Meu contato está lá no primeiro slide. Se quiser eu volto lá, mas meu e-mail é josecarlos@pixelti.com.br. Mas está aberto aí a chamada para quem quiser bater um papo e compartilhar a experiência que eu tenho aí
sobre a internet das coisas. Bom, Júnior, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Podem abrir o microfone, podem comentar alguma coisa, que aí o Júnior aí responde para a gente com relação a tudo isso que foi apresentado. Da minha parte, não, Samuel. Foi bem esclarecedor. Que bom, Gustavo. Maravilha. Pessoal, mais alguém? Pode ficar à vontade, pode fazer perguntas aí pra gente, que aí a gente vai esclarecendo algum ponto aí que possa não ter ficado claro. Qualquer coisa também, esse vídeo aí, né, vai para o YouTube depois, né, e a gente consegue respondendo os comentários no YouTube, de acordo com que eles vão surgindo lá, né. Sim, sim. Então, o pessoal que participou hoje, que acabou não vendo os outros webinários que a gente acabou fazendo, né? O primeiro deles a gente falou sobre a IoT, né? Num âmbito um pouquinho mais geral mesmo, como que o IoT vai transformar o mercado a partir do momento que ele entrar com força total aí nas nossas vidas. E o segundo foi também sobre a evolução da tecnologia, né? No decorrer da tecnologia no passar dos tempos, como ela se desenvolveu até chegar nas soluções que a gente tem hoje, e hoje a gente aprofundou com o Júnior um pouquinho mais sobre a parte mesmo da tecnologia. Qual a melhor tecnologia aí que a gente tem para poder utilizar? Júnior, eu queria te agradecer muito aí pela sua presença, pela sua participação, certo? E pessoal, se quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade, eu só estou usando este momento mesmo para agradecer aí pela disponibilidade em preparar o material, em preparar a sua apresentação. Acho que ficou muito claro, foi bem interessante aí a proposta e as questões que você apresentou aí para a gente. E como você mesmo falou, vai ficar gravado no YouTube. Amanhã a gente vai estar subindo o webinar, o segundo que a gente realizou no mês passado, e esse também. Então, se alguém quiser consultar alguma coisa aí nesse sentido, a gente pode estar mandando também depois o link para vocês acessarem lá através do nosso canal. Vou deixar aí o link para vocês nos comentários. Segue aí o link do nosso canal no YouTube para vocês ficarem ligados, e aí amanhã a gente já vai estar disponibilizando esse webinar aí que a gente realizou hoje. Maravilha. Mais uma vez, estou à disposição aí para quem quiser bater um papo, é só me chamar. E muito obrigado pelo tempo de vocês aí, tá? E até a próxima. Bom, pessoal, obrigado também pela disponibilidade de vocês participarem, pelo interesse aí nos assuntos de IoT, internet das coisas, e em breve a gente vai estar anunciando o nosso próximo webinar para poder dar sequência aí nessa série de assuntos que a gente está colocando, trazendo aí para vocês conhecerem mais um pouquinho mesmo das tecnologias, das possibilidades e de tudo que o IoT pode fazer, não só pelas nossas casas, né, mas no âmbito geral mesmo. Certinho, pessoal? Maravilha. Bom, eu acho que é isso. A gente vai encerrar aqui, então. Obrigado pela presença de todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal.